Olá, pessoal, vamos a mais uma aula. O assunto agora vai ser juros simples. Lembrando que na aula passada nós vimos um pouco sobre porcentagem, tá? Então, para retomar esse assunto de porcentagem, eu trouxe aqui dois exemplos. Por exemplo, se eu tivesse R$700 e eu quisesse calcular 35% desse valor, quanto seria? Então, existe uma regra rápida, que é você fazer 35 sobre 100, lembrando que eu tenho aqui, ó, a forma percentual e aqui a razão centesimal. E multiplico pelo valor que eu estou querendo, certo? Quando eu faço essa multiplicação, eu consigo, olha, eliminar esses zeros, com 1, tá? E aí me sobra 35 vezes 7, que você pode fazer manualmente ou na calculadora. 35 vezes 7 resulta em 245. 245 é o valor que representa 35% de R$700, por exemplo, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Se eu quisesse descobrir quanto é 20% de 580, faço a mesma coisa, ó. 20 sobre 100 vezes 580. Nesse caso, eu só tenho um zero para eliminar, tá? Aí esse aqui eu elimino com esse. Ficando só 2 vezes 58, que você pode fazer na calculadora ou pode fazer manualmente, tá bom? Aí aqui vem 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 5, 10, com 1, 11. R$116, ok, gente? Então, recapitulando, porcentagem, você transforma esse D em uma multiplicação, ok? Agora, vamos entender o que é essa questão de juros, tá bom? Então, por exemplo, César, ele emprestou R$2.000 para seu amigo com uma taxa de juros de 10% a cada mês do empréstimo. Então, por exemplo, ele emprestou R$2.000, aí no primeiro mês, tá? O cara, se ele pagasse no próximo mês, ele ia pagar 10% só do valor de R$2.000. Então, ele ia pagar 10% de 2.000, a gente já sabe, ó, elimina um zero. Com esse zero, ó, vamos saber quanto é 10% de R$2.000. Então, como é que a gente faz? 10 sobre 100 vezes R$2.000, certo? Aí eu vou eliminar um zero com um zero daqui, um zero com um zero daqui. Ficando 10 vezes 20, que a gente sabe que é 200. Então, R$200 é os juros que ele vai pagar pelo empréstimo de R$2.000 em um mês, tá? Cada mês, a cada mês. Pois bem, se o amigo, ele pagou no quinto mês, então ele não pagou no primeiro mês, ele ficou com esse dinheiro, R$2.000, por 5 meses. Então, ele vai pagar o quê? Em 5 meses, ele vai pagar R$200 vezes 5, ou seja, R$1.000 de juros. Os juros, eu vou chamar de J, certo? Então, a pergunta aqui, ó, quantos reais ele devolveu para César? Olha, para ele devolver, ó, o que ele devolveu? Ele devolveu os R$2.000 que ele emprestou, mais R$1.000 de juros. A gente chama isso aqui de montante, tá? Então, ele devolveu R$3.000. E quanto César conseguiu render o seu dinheiro? Então, quem pagou juros foi o amigo, mas para César foi rendimento. Então, César rendeu R$1.000 no dinheiro que ele aplicou, tá certo? Que a gente chama isso de aluguel do dinheiro, tá? Você passa um tempo com dinheiro e esse dinheiro ele tem um rendimento, que é o aluguel desse dinheiro, tá? Vamos entender mais ou menos o que é esse juros simples que a gente está trabalhando, olha. Quando falamos de juros, nós devemos considerar 3 coisas. Primeiro, o dinheiro que se empresta ou que você pede emprestado é chamado de capital, certo? Eu vou chamar de C de capital. A taxa de porcentagem que se paga pelo aluguel é a taxa de juros, tá? Chamada de taxa de juros, que a gente chama de I, tá? O total que se paga no final do empréstimo é a soma do capital com os juros. Isso se chama montante, M. Então, resumindo, para calcular os juros, a gente pega o capital vezes a taxa vezes o tempo. Foi isso que a gente fez aqui, ó. O capital foi 2.000, ó. Pegamos 2.000, vou até botar aqui, ó. Pegamos 2.000, tá? Multiplicamos pela taxa de juros, que é o I, ó, que é o I,
aqui é o C, aí nós achamos o quê? Os juros, certo? Vezes o tempo, olha. Isso aqui foi I vezes C vezes o tempo. Isso foi os juros, tá? Isso foi os juros. Então, os juros é I vezes C vezes T, ou seja, taxa de juros vezes o capital vezes o tempo que você ficou com o dinheiro, tá? Então, é isso que está aqui, ó. Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo que você ficou, tá? Esse é os juros que rendeu. E o montante vai ser o dinheiro que você aplicou, que é o capital, mais esses juros que rendeu, tá bom? Então, não é tão difícil de entender. Vamos lá. Agora, vamos ao problema. Regina vai a um banco e faz um empréstimo de 12 mil reais. Então, esse empréstimo é o capital. Por 3 meses, isso é o tempo, tá? Com uma taxa de juros de 2,7 ao mês. Então, esse é o I. Qual a quantia que ela deverá pagar de juros e qual o total que ela terá que pagar no final do empréstimo? Então, ele quer saber qual é os juros e qual é o montante, tá certo? Então, vamos coletar os dados. Primeiro, quem é o capital? O capital é 12 mil reais. No tempo de quanto? De 3 meses. Qual a taxa de juros? 2,7 ao mês. Então, o que ele quer saber? Os juros e o montante, certo? Qual a quantia que ela deverá pagar de juros e qual o montante. Então, primeiro vamos achar os juros. Os juros é J igual a CIT. Jampa CIT. Juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, tá? Então, vamos achar os juros. 12 mil, vezes a taxa de juros, que é 2,7, dividido por 100, viu, gente? Por que dividir por 100? Porque aqui está em porcentagem. Vezes o tempo de 3 meses, tá? Você pode eliminar esse zero e fazer essa multiplicação de uma vez só, usando a calculadora, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar 120 vezes 2,7 vezes 3, que dá 972 reais de juros, tá? E qual seria o montante? O montante é o capital mais esses juros, ou seja, 12 mil reais mais 972, que é 12.972 reais. Bem legal, né, gente? Vamos fazer outro exemplo? Uma aplicação feita durante 2 anos, então esse é o tempo. Uma taxa de juros de 12% ao ano. Então, essa taxa é o I. Rendeu R$ 1.800 de juros. Então, esse aqui é os juros. Esse é o rendimento, é os juros. Qual a quantia aplicada? Qual é o capital? Então, vamos lá. O que ele deu? Quais são os dados? Ele deu o tempo, que foi 2 anos. Ele deu a taxa de juros, que é 12 sobre 100. Tá? Lembrando que, ó, se aqui falou anos, aqui tem que falar ano também. Se falou meses, tem que falar meses. Tem que falar a mesma língua, viu? E os juros, ele disse que foi de 1.800. Pois bem, tá pedindo o capital. Ó, a única coisa que eu sei é que J é igual a Jampa CIT, tá? Jampa CIT. Ele quer justamente esse C. Os juros é de 1.800. O C eu quero descobrir. O meu I é 12 sobre 100. E o meu tempo é 2. Olha, eu só consigo resolver essa multiplicação aqui, gente, ó. 1.800 vai ser igual a 12 vezes 2 dá 24, dividido por 100, vezes C. E eu posso passar esse 100 para cá, multiplicando, e esse 24 para cá, dividindo. Ficando assim, ó, C vai ser igual a 1.800 vezes 100, dividido por 24. Tá? E eu faço a continha na calculadora. Vou até botar essa calculadora mais para cá, pra gente ver. Então, vai ficar, ó, 1.800, ó, 1.800 vezes 100, né, igual, dividido por 24, que vai dar R$ 7.500, certo?
Essa é a continha. Então, agora é com vocês, gente. Eu coloquei 3 probleminhas. O primeiro é fácil, é para calcular 40% de 150. Fazer igualzinho a gente fez aqui, ó. Multiplica, corta 0 com 0, usa a calculadora para achar, tá bom? Essa é a primeira. A número 2, ele quer o seguinte, ó. Quanto rendeu de juros? Então, ele quer o J. C vezes I vezes T. Aí aqui você descobre quem é o capital, quem é o tempo e quem é o I, tá bom? Lembrando que tem que dividir por 100. Aí vocês usam aquela formulazinha, deixa eu ver qual foi a que eu fiz. Foi aqui, ó. Fiz aqui, tá? Nessa parte aqui, ó. Bem, e essa terceira, qual o montante? Ele quer o montante. O montante, lembrando que é a capital mais os juros. De uma aplicação de R$3.000, esse é o capital. Que teve o tempo de 6 meses, ou seja, metade de um ano, tá bom? Há uma taxa de juros simples de 10% ao ano, tá? Só ficou metade do tempo aqui, tá bom? Então, qual seria aqui o rendimento? Tá bom, gente?